O que um professor de jiu-jitsu que está começando a carreira precisa saber? Fala galera, aqui é o professor Jean Feijó e hoje eu estou gravando um vídeo a pedido do meu amigo Bruno Silva, que está começando a carreira de professor agora, já demonstrou muita vontade de aprender, de buscar conhecimento, o que é essencial. Pediu que eu gravasse um vídeo dando umas dicas para quem está começando a carreira de professor agora, de que maneira pode alavancar a carreira, deixar a aula mais criativa, não deixar a aula tão maçante. Então eu trouxe algumas coisas que eu acho básicas, até fiz uma anotação aqui para não me perder, que é bastante coisa, e eu vou tentar resumir da melhor maneira possível. E aí se tiver algum tema que vocês queiram que a gente fale um pouco mais depois, aí eu trabalho exclusivamente aquele tema para passar para vocês, né? A primeira coisa, saber muito. Saber muito não é um diferencial, é um básico. Se você vai dar aula de jiu-jitsu, você precisa ser um crânio no jiu-jitsu, precisa conhecer muito, precisa entender muito de jiu-jitsu. E isso não será um grande diferencial, né? Isso será um básico para que você consiga transmitir esse conhecimento. E transmitir bem esse conhecimento é que pode ser um diferencial, né? Então saber muito é fundamental, mas principalmente saber se comunicar bem, de que maneira você se comunica, você transmite aquilo que você conhece. Porque muitas vezes a gente sabe pra gente, mas não sabe transmitir, não sabe chegar no aluno, e a maneira como a gente aprendeu não é a mesma maneira que o nosso aluno vai aprender, né? Eu coloquei aqui também na questão, a segunda questão, um segundo ponto também, é estar aprendendo sempre, né? Muita gente fala assim, pô, a pessoa tal, vai ser um grande professor porque ele gosta muito de ensinar, gosta de dar dica, gosta de ensinar, né? Mas normalmente quem gosta muito de ensinar, gosta muito de falar, não gosta muito de ouvir, não gosta muito de aprender, né? E é esse que é o problema. Então eu digo assim, ó, o que realmente vai te fazer ser um grande professor não é gostar de ensinar, só gostar de ensinar. É gostar de aprender, tá sempre querendo aprender algo novo, sempre buscando um conhecimento novo. Dentro do jiu-jitsu isso não para, né? O conhecimento dentro do jiu-jitsu ele é infinito e está sempre surgindo coisas novas. Mas fora do jiu-jitsu também, sobre comunicação, sobre a mente humana, sobre coach, PNL, oratória, estratégias, outras, preparação física, outros esportes também. Então, todo conhecimento que você adquire vai te ajudar a ser um professor diferenciado dentro do mercado do jiu-jitsu, né? É importante entender, você saber, né? E o jiu-jitsu ele é fantástico porque ele nos permite usar as três, mas que os alunos têm três formas básicas de aprender, né? Verbal, quando ele escuta, né? O auditivo, né? Quando ele está ouvindo o comando que você expressa verbalmente. A visual, quando você demonstra uma técnica, quando você explica. E a sinestésica, que ele precisa sentir a posição, precisa sentir as forças, precisa ter contato, né? Então é legal que você busque entender sobre essas três maneiras e busque identificar o seu aluno, qual a característica dele, para que você consiga entregar o jiu-jitsu de uma maneira legal para ele, né? Eu, por exemplo, tenho alunos que eu explico toda a técnica e logo que eu acabo de explicar, a gente começa a execução, eu vou lá porque eu sei que eu preciso fazer a posição para ele entender melhor e aí ele conseguir render mais, né? Então ter esse conhecimento de cada aluno vai te ajudar também a ser um professor mais atencioso, mais presente na individualidade de cada aluno, mesmo dentro de uma aula coletiva, né? Comunicação eu já falei em cima, né? Então a gente saber se comunicar bem, saber se expressar bem, usar boas palavras, ser simples, ser claro na explicação, ser positivo, não encher muito de crítica, não faz isso, não faz aquilo. As instruções devem ser positivas, faça isso, experimente isso, né? E também trabalhar de que maneira a gente expressa a comunicação interna, de a pessoa entender o que ela precisa, o que ela gostaria de fazer e que maneira ela consegue se expressar bem com ela mesma e de que maneira você, professor, pode se expressar bem com o seu aluno se expressar cada vez melhor. E não só isso, né? Se você vai dar aula para pessoas que fazem também por qualidade de vida, você vai dar aula para os mais diversos tipos de profissão e muitas vezes o seu aluno vai querer conversar e dialogar alguma coisa durante a aula. Então você ter uma boa comunicação, mas também ter um bom conteúdo para conversar também é fundamental, né? Até para valorizar mais a nossa profissão de professor de jiu-jitsu, né? Pensar simples. E aí uma dica especial aí assistam o curso Simplificando Jiu-Jitsu, ele vai ajudar vocês a transmitir o jiu-jitsu de uma maneira simples. Mas muitas vezes, no intuito de a gente deixar a técnica mais bonita, mais complexa e mais rica de detalhes, a gente torna a coisa mais difícil de entender, mais difícil de compreender para o nosso aluno. Então eu preciso aprender uma linguagem simples e eu preciso simplificar a movimentação na cabeça dele, né? Vou ensinar uma raspagem, eu ensino muito, pega aqui, pega lá, joga nesse lado, levanta essa perna, puxa tal direção.
e isso às vezes enche de mais e mais de informação na cabeça do meu aluno e eu poderia simplificar, né? Então uma raspagem é o quê? Eu estou fazendo guarda, boto o meu adversário para baixo e subo mantendo ele embaixo. Agora, como eu vou fazer isso é onde entram as técnicas, né? Então é importante esse ponto. Outra coisa fundamental, não se preocupe de ficar entregando técnica, 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 tá? Isso aí seu aluno consegue em qualquer lugar, ele assiste, ele vê. Se preocupe muito mais em passar o entendimento do jiu-jitsu, o entendimento geral do jiu-jitsu, das progressões de luta, dos controles, o entendimento de cada movimentação, de cada mecânica, de cada alavanca. Então a técnica, ela deve ser uma ferramenta da sua aula para ensinar conceitos, alavancas, mecânicas e o entendimento do jiu-jitsu. Ela não é o foco final da sua aula, não deve ser o foco final da sua aula. Porque senão técnica seu aluno pega em qualquer lugar. Você tem que ensinar ele a fazer uma leitura da técnica e criar um entendimento sobre a técnica que ele está aprendendo ou executando. Então é importante que a gente tenha essa visão de ensinar muito mais conceito, muito mais o que cada guarda faz, como cada guarda funciona, quais são as progressões mais naturais, qual o comportamento, quais as pegadas, o que é uma boa postura, como é que se utiliza o quadril, quais são as principais alavancas, né? Então tudo isso é muito mais importante do que se preocupar só com uma técnica, né? Seja criativo, não procure uma receita de bolo e siga ela eternamente. E mesmo quando você estiver achando que a sua aula está boa, busque sempre inovar de alguma forma, né? O ensino do jiu-jitsu ele está em transformação. A gente pegou ele de um modelo japonês, transformou ele num modelo de aulas particulares, agora depois transformou em aulas voltadas quase que exclusivamente para a competição. E hoje a gente está trabalhando muito mais turmas coletivas voltadas à competição ou à qualidade de vida também. Então é importante que o professor entender que ele está fazendo parte do processo de desenvolvimento do jiu-jitsu e do ensino do jiu-jitsu. Então não existe um modelo perfeito, existem modelos bons, mas tudo pode ser melhorado e a criatividade é fundamental. E não só a sua criatividade do professor, mas a criatividade também dos seus alunos, né? Eu gosto muito de usar na aula uma ferramenta onde eu trago a criatividade para o meu aluno. Eu digo, ó, eu passei para vocês essa técnica que conecta com essa passagem. Eu quero que vocês trabalhem quais as próximas movimentações mais naturais a partir daqui, né? Como conectar bem a posição, trocando pouca pegada, fazendo pouco movimento. E aí instigando eles a pensar, a buscar esse conhecimento, ajuda bastante no desenvolvimento dos alunos, né? Isso é outra preocupação também, já estamos extrapolando o tempo aqui, mas aproveitar e fazer um vídeo longo bem legal aí para vocês. Conecte as posições, não fique passando posição isolada. Toda vez que você passar uma raspagem, se preocupe em falar a continuação dela, como progredir depois da raspagem. Toda vez que está fazendo uma passagem, já falar para o seu aluno prestar atenção nas pegadas que ele vai fazer para montar, para pegar as costas ou para finalizar depois. Está sempre um passo à frente, sempre conectando as posições. Posições conectadas são posições que têm pouca movimentação entre elas e pouca troca de pegada, ou quase não, ou nenhuma, né? Onde a gente consiga manter um jiu-jitsu bem justo, bem coeso, para chegar no objetivo final, que é a finalização. Pô, pessoal, falei de bastante coisa. Eu acho que o que eu tinha marcado de principal aqui eu falei para vocês. Analogias, eu acho que eu falei, não, analogias. Faça analogia também. Quando você conhece bem o seu aluno, sabe que ramo que ele trabalha, que ele atua, tente trazer o entendimento do jiu-jitsu para o mundo dele para que fique mais fácil o entendimento, né? E aulas de iniciantes também, usar a defesa pessoal como analogia, né? Por exemplo, um seoi. Quando alguém me pega numa gravata, eu aplico o seoi. Quando alguém me dá um soco, eu consigo proteger, aplico o seoi. De onde é que vem um armlock da guarda? A pessoa te derrubou, está aqui dando soco por cima, você prende o braço e ataca um armlock ou um triângulo. Então, quando você consegue trazer um entendimento claro da posição do jiu-jitsu para o seu aluno, fica muito mais fácil para ele entender, criar um entendimento lógico, que é o nosso objetivo principal. Galera, valeu, algumas dicas que eu considero bem importante aí para quem está começando a carreira de professor. Se vocês quiserem saber mais, fiquem à vontade, né? Conte comigo aí sempre. E uma dica bem legal acompanhe a BJJ Protec. A BJJ Protec é uma plataforma focada no estudo do jiu-jitsu e a gente traz muito conhecimento, aulas prontas para você que é professor, que está começando a carreira agora. Tem bastante conteúdo interessante lá, aulas prontinhas para você reproduzir ou adaptar para você, e uma biblioteca onde você pode pegar exercícios, técnicas, conceitos para repassar na sua aula. Continue estudando sempre, estude jiu-jitsu e evolua sempre.
Os.